E se, ao despertar de sonhos intranquilos, você se visse transformado em um inseto monstruoso? Assim começa uma das obras mais inquietantes da literatura moderna. Publicada em 1915, A Metamorfose de Franz Kafka atravessa gerações desafiando interpretações. Neste vídeo, mergulhamos no universo sombrio e claustrofóbico de Gregor Samsa, o caixeiro viajante que acorda irreconhecível, não apenas no corpo, mas na existência. Kafka, autor marcado pela angústia e pela burocracia sufocante, nos oferece aqui uma metáfora poderosa sobre a alienação, o abandono e o peso do dever. Prepare-se para encarar a metamorfose não só de um homem, mas de toda a sua realidade. Trancado em seu quarto, Gregor Samsa deixa de ser filho, irmão, humano. A família, horrorizada, evita sua presença. A irmã, Gretchen, se torna a única a atravessar a porta com pratos de comida, não por compaixão, mas por obrigação. Com o tempo, nem ela suporta mais o que ele se tornou. Gregor não fala mais, apenas emite sons, incompreensíveis. Sua linguagem some e, com ela, o último traço de humanidade reconhecível. Enquanto Gregor definha, a família se transforma. O pai, antes inválido, volta a trabalhar. Sua autoridade retorna, com dureza. A irmã amadurece, endurece. A mãe chora em silêncio, cada vez mais ausente. A casa, antes sustentada por Gregor, agora se reestrutura sem ele. Sua presença vira peso, sua figura, uma vergonha a ser escondida. Certa noite, o pai arremessa uma maçã contra Gregor. A fruta fica alojada em suas costas. A ferida infecciona. É a marca da rejeição definitiva. Gregor entende que precisa partir. Em uma madrugada silenciosa, ele morre sozinho, sem gritos, sem lágrimas, somente alívio. Gregor Samsa não escolheu sua metamorfose, mas ela revelou verdades escondidas, o quanto somos aceitos apenas enquanto somos úteis. Kafka não nos dá respostas, apenas perguntas que ecoam. Quantas vezes nos calamos por medo de sermos rejeitados? Quantas vezes nos escondemos para não incomodar? A metamorfose é, acima de tudo, um espelho. Um retrato do homem moderno, esmagado por estruturas impessoais, por expectativas sufocantes e por relações que se desfazem quando deixamos de corresponder. Gregor morre, mas a pergunta permanece: quem afinal o matou? A transformação, a família ou a indiferença? Em um mundo que valoriza mais o desempenho do que o ser, a metamorfose de Kafka continua atual, inquietante e talvez mais real do que gostaríamos de admitir. Porque às vezes não é o corpo que muda, é o mundo ao nosso redor que deixa de nos reconhecer. Franz Kafka viveu a maior parte de sua vida em Praga, no início do século XX, imerso em conflitos familiares, identidades divididas e crises de pertencimento. Sentia-se estrangeiro na própria casa, na própria língua, em seu corpo. E é exatamente essa sensação que perpassa a metamorfose, a perda de si diante de uma estrutura que não compreende falhas, apenas função. Em suas cartas ao pai, Kafka já revelava o terror de desapontar, o peso de existir quando a expectativa é ser sempre produtivo, obediente, invisível. A vergonha nos fará morrer, escreveu ele certa vez. Em suas cartas ao pai, Kafka já revelava o terror de desapontar, o peso de existir quando a expectativa é ser sempre produtivo, obediente, invisível. A vergonha nos fará morrer, escreveu ele certa vez. Gregor, já transformado, passa os dias escondido, preso dentro do próprio lar, e ao mesmo tempo excluído dele. O quarto torna-se um útero invertido, lugar de sobrevivência e rejeição. A maçã atirada pelo pai e que apodrece no dorso de Gregor lembra o fruto bíblico, mas aqui ela não oferece conhecimento, oferece dor, culpa, homo sealmo, exclusão. Kafka nos faz enxergar. A metamorfose não foi apenas física, foi social, psicológica, familiar. Gregor não representa um indivíduo específico. Ele é qualquer um que já foi silenciado pela vergonha,
descartado pela inutilidade, esmagado pelo absurdo. Kafka nos faz enxergar. A metamorfose não foi apenas física, foi social, psicológica, familiar. Gregor não representa um indivíduo específico. Ele é qualquer um que já foi silenciado pela vergonha, descartado pela inutilidade, esmagado pelo absurdo. E hoje, mais de um século depois, será que nos sentimos tão diferentes de Gregor? Vivemos em meio a agendas apressadas, métricas de desempenho e algoritmos que nos dizem o que consumir, o que vestir, o que ser. E quando paramos? Quando falhamos? Quando não produzimos? Somos, aos poucos, levados ao quarto, isolados, incompreendidos e, pior, indiferentes à dor alheia. A indiferença talvez seja o maior monstro da obra de Kafka, porque ela não grita, não agride, ela apenas se ausenta. A metamorfose é uma tragédia silenciosa, e talvez por isso ecoe tão fundo. Não há heróis, não há redenção, apenas a pergunta incômoda: quantas vezes passamos por alguém que também está mudando, e escolhemos não ver? O livro termina com a janela aberta. A vida segue, e Gregor some. Mas a inquietação que Kafka plantou continua batendo, como asas presas num vidro, tentando escapar.